Muito bem, boa tarde, tudo bem, meus amiguinhos, nono ano? Estamos aqui a nossa primeira videoaula aí para tentar ajudá-los da melhor maneira possível, para tentar passarmos juntos por essa fase que não é fácil e seguir os estudos, né? Que a ideia é essa. Nós fizemos uma reunião semana passada falando sobre algumas vertentes de como nós vamos atingir o conhecimento. Uma das vertentes é justamente isso, é a videoaula que eu vou tentar trazer aqui para vocês da melhor maneira possível, tudo bem? Bom, gente, o assunto de hoje é o seguinte: radicais e as propriedades dos radicais. Que esse é um assunto muito cobrado e é um assunto que está ali presente no livro de vocês, seria o próximo assunto e é isso que eu quero falar com vocês agora. Bom, para falar das propriedades dos radicais, vejam só, gente. Nós temos aqui 4 propriedades bem especiais, bem importantes, para que a gente entenda de uma vez e que pratique para que isso fique muito fácil para todos nós. Bom, vamos falar da primeira propriedade. A primeira propriedade dos radicais. Então, uma situação onde que nós temos um A como radicando, N como um índice e o N como um expoente dentro do radicando, significa que se a gente transformar isso aqui em números, que aí essa é a parte que vocês gostam que a gente fale, vamos supor aqui que eu tenho uma raiz cúbica de 27. Bom, raiz cúbica de 27 não é segredo para ninguém, 3. E se fosse uma raiz quarta, 16, 2, tudo bem. É a mesma coisa que estivesse fatorando 27 aqui, né? 27, né? Por 3, dá 9, por 3, dá 3, por 3. E aí, 3 ao cubo. E aí por diante, 3 ao cubo, raiz cúbica. E a mesma coisa que nós poderíamos fazer para o 16 na quarta. Tudo bem até aí? A segunda propriedade, ela vem trazendo a mesma informação, agora só mudando agora o índice com o valor aqui do expoente do radicando. Ou seja, vamos transformar isso aqui para número. Uma raiz cúbica de 5 elevado à sexta potência. E aí a gente transformando esse radical, ou seja, esse número em forma de radical, transformando em forma de potência, nós vamos perceber que o 6, que é o número do expoente do 5, ele vai ficar para o numerador da fração. E o número 3, que é o índice do meu radicando aqui, ele vai para o denominador da fração. Então, ou seja, nós vamos inverter. Lembra que eu fiz uma brincadeira com vocês na sala de aula. Se eu tivesse aqui um solzinho, né? E aí, imagina só, quem vai para o sol e quem vai ficar na sombra. Se nesse primeiro momento o 6 estava na sombra, e quando nós transformamos ele vai para o sol, e o 3 que estava no sol ele vai para a sombra. Mais ou menos isso, é intuitivo. Isso é uma maneira para a gente descontrair um pouco. Bom, e aí se eu tenho um número fracionário, e é o que eu estou dizendo aqui para vocês, que agora está na forma de potência. Então 6 terços, na verdade 6 dividido por 3 é 2, 5 ao quadrado é 25, tranquilo. Essas duas primeiras propriedades, vocês vão perceber que ela é muito intuitiva, então acho que vai ser bem fácil de entender e praticar aí. Agora nós entramos na terceira propriedade dos radicais. E quais são elas? Qual é ela? Então nós temos aqui agora, dessa vez, num produto, ou seja, numa multiplicação, em que os índices são iguais. Ou seja, se for uma raiz quadrada por raiz quadrada, em que, na verdade, só o radicando que eles são diferentes. Ou seja, números diferentes. Transformando isso aqui para número, olha só como que ficaria. Raiz de 4 vezes 9, poderia fazer dessa forma, se 4 vezes 9 é 36, raiz de 36 é 6, tranquilo. Ou ainda posso aplicar a propriedade de dividir numa raiz para cada radicando aqui dentro, ou seja, para a raiz de 4 e para a raiz de 9. Ou seja, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, 3 vezes 2, 6. Percebam, nós vamos chegar no mesmo resultado. Ainda complementando essa mesma terceira propriedade, nós temos aqui, agora dentro de um radicando, nós temos uma fração. E só para lembrar vocês, quem é o expoente desse carinha aqui? Ou seja, quem é o expoente desse radicando? É 1, né? Mesma ideia. 1 vai para o numerador e o 4, que é o índice, vai para o denominador. Essa é a ideia. Então, fica 2 sétimos elevado a 1 quarto. Eu ainda posso aplicar a propriedade dizendo que 1 quarto está tanto para o 2 quanto para o 7. Ou seja, tanto para o numerador quanto para o denominador. E olha o que aconteceu aqui. Eu coloquei aqui, 2 elevado a 1 quarto e 7 elevado a 1 quarto. E aí, fazendo o processo inverso, já que a gente fez inicialmente
da raiz para virar expoente, a potência, agora nós vamos virar de potência para virar raiz, ou seja, o 4 volta para o índice, o 1 vai lá para cima do expoente. O 4 volta para o índice e o 1 volta aqui para o expoentezinho. Só para lembrar, eu tenho um aqui e um aqui. Tudo bem? Essa é a aplicação e isso é muito importante vocês pegarem aqui, viu, gente? Se for o caso, dá uma pausa, volta o vídeo e eu tenho certeza que vai dar certo. Então essa terceira propriedade normalmente é o que mais pega e é o que vai mais exigir de vocês aí o conhecimento. A quarta propriedade que nós vamos falar aqui, exatamente agora é um processo da... Lembra da ideia da potência de potência, quando nós tínhamos lá na terceira, na quarta propriedade de potência? É a terceira propriedade? Nós temos a mesma ideia de potência, mas pensando na raiz. Ou seja, olha só, se eu tenho um radicando A, eu tenho lá no meu índice uma potência dentro de uma outra potência e os números sejam diferentes, nós resolvemos isso também como produto. Ou seja, multiplicando os índices. É verdade dizer que eu tenho uma raiz quadrada, dentro da raiz quadrada eu tenho uma raiz cúbica. Ou seja, qual é o índice da raiz quadrada? 2, né, amiguinho? Isso aí você já sabia. Então o que acontece? O que eu vou fazer aqui? Eu só vou multiplicar nesse caso aqui. Mas antes de pensar em multiplicar, o que eu quero fazer? Eu vou transformar esse número aqui, ou seja, eu vou transformar esse número em vez de estar trabalhando com ele em forma de radiciação, eu vou trabalhar em forma de potenciação. Mas perceba, ó, 3 vezes 2 dá 6. Ó. Olha só o resultado final. Olha só como que as coisas se ligam. Mas se eu quiser, e eu posso dominar, eu devo dominar esse processo, eu posso inverter o seguinte. Essa raiz de fora aqui, essa raiz quadrada, ela vai, vou virar meio. Por que ela vai virar meio? Porque é como se eu tivesse aqui, ó, aqui em cima tivesse um expoente 1 escondidinho. Então o 1 vai lá para o numerador e o 2 do índice vai para o denominador. Assim como a raiz cúbica aqui de 7 aqui, eu também tenho 1 aqui, vai virar 1/3. Veja, 7 elevado a 1/3 elevado a meio. E aqui exatamente é o que eu estava chamando a atenção de vocês. Aqui é a terceira propriedade de potência. É bom vocês revisarem as propriedades de potência também. Então, na potência de potência, a gente só multiplica os expoentes. 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 2 é 6. Deu 1/6. E aí, processo inverso, novamente, o 6 que está no denominador, ele vai lá para o índice da raiz. E o 1 que estava no numerador, ele vai aqui na potência do radicando. Tudo bem, gente? Essa é a primeira ideia aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos só para a gente discutir essas 4 propriedades aqui, que a gente vai aplicar isso lá no nosso livro. Tudo bem? A primeira propriedade está aqui, ó, raiz sexta de 64. Professor, mas como que eu resolvo isso? Primeira coisa que eu preciso fazer, vamos fatorar esse número aqui. Ou seja, vamos pegar o número 64 e vamos fatorar ele. Como fatorar? Lembra do MMC? É isso aí. Então divide por 2. 64 por 2 dá 32. Por 2 de novo dá 16. Por 2 outra vez dá 8. Por 2 dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. Perceba, quantas vezes repetiu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 2 elevado na sexta potência, tudo bem? Bom, se eu transformei, significa, professor, que o 64, eu posso representar ele na forma de potência? Exatamente, eu vou representar o número 64 em 2 elevado na sexta potência, que é a mesma coisa, amiguinhos. Então vejam, olha o que a gente pode fazer aqui. Ó. Em vez de deixar dessa maneira, eu vou colocar aqui, ó, a raiz sexta de 2 elevado na sexta potência. Tá, e o que adiantou? Qual é o propósito disso? O propósito é o seguinte, pessoas. Toda vez que eu tiver um índice e esse índice for exatamente igual à potência do meu radicando, eu posso simplificar. Em outras palavras, eu posso extrair o número que está dentro da raiz para fora da raiz. Ou seja, nesse caso aqui, ó, eu simplifico, corto 6 com 6, pronto, 2. Tudo bem? Ou seja, repetindo, só transformei esse 64 em 2 elevado na sexta. E aí, já que ficou, porque inicialmente era 64 elevado na primeira. Quando o expoente do meu radicando se igualou ao valor do meu índice, da minha raiz, eu posso extrair. Essa é a regra. Tudo bem? Vamos ver aqui o próximo exemplozinho aqui, ó. Raiz décima de 10 elevado à 20ª potência. O que eu posso fazer aqui? A mesma ideia. Continua com raiz décima. Então eu vou colocar aqui 10
elevado na décima vezes 10 elevado à décima. Professor, mas eu posso fazer isso? Posso. Aqui não é a aplicação da primeira propriedade de potência? Não é multiplicação de potência de mesa básica que conserva essa base e soma os expoentes? Ou seja, 10 mais 10 não vira 20? É a mesma ideia. Então, uma vez que eu posso fazer isso, ó, corto, corto, corto. Quem vai lá para fora? Adivinha? O 10 vezes o 10. 10 vezes 10 é 100. Tudo bem? Fácil, fácil, né? Vamos pegar agora uma situação que eu tenho uma fração ali dentro. E para isso eu coloquei aqui uma colinha aqui em cima já preparada. Veja, eu tenho uma raiz quinta de 32 sobre 243 no denominador. Poxa, professor, o que eu vou ter que fazer? Minimamente, eu já sei que eu vou ter que fatorar isso daqui. Olha só o que aconteceu aqui. Ó. Eu peguei tanto 32 quanto 243 e fatorei. Olha o 32, ó. 32 dividido por 2 deu 16, dividido por 2 deu 8, dividido por 2 deu 4. Bom, e aí por diante. Significa que eu cheguei no 2 elevado na quinta. 2 que se multiplica ele mesmo 5 vezes que dá o 32. Então, olha, o que eu posso fazer aqui? Aplicando a propriedade, raiz quinta, ó, de 2 elevado na quinta, dividido, vamos pensar no número de baixo. Olha o 243 aqui, ó, já fiz a colinha. 243 dividido por 3 dá 81, dividido por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3, enfim, dá 3 elevado na quinta potência. Então eu vou colocar aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado na quinta potência. O que eu consegui com isso? Eu consegui igualar o valor do meu índice da minha raiz com o meu expoente, ou seja, com o meu expoente do meu radicando. Então eu posso simplificar, ou seja, extrair o valor 2 para fora, corta aqui e corta aqui, o valor é 2/3. Tudo bem? Vamos dificultar um pouquinho mais? Olha só, agora eu coloquei aqui bem pequenininho, espero que vocês consigam ver. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de A ao cubo vezes B, sobre A vezes B ao cubo. Percebam, lá dentro do meu radicando é uma fração com a parte algébrica, né? Então o que acontece? Eu não tenho muito o que fazer, eu só consigo nesse primeiro momento, ó, simplificar esse A ao cubo, ele vai lá para fora, e o B, professor? O B ele continua, então ele continua como raiz cúbica de B. Entenderam, gente? Olha lá. Eu cortei o A, o único A que eu poderia extrair para fora veio para fora da raiz, e o B continua lá, e ele continua como raiz cúbica. O que aconteceu embaixo? Mesma coisa, ó. Eu consigo cortar esse cubo com esse cubo, então vai ficar aqui B, raiz cúbica do A. Tudo bem? Só consegui tirar para quem para fora? Quem estava elevado ao cubo. Essa é a ideia, consegui tirar ele para fora. Último exemplozinho aqui, ó. Raiz quadrada de raiz cúbica de 1 milhão. Nossa, um número muito grande, né? Bom, primeira coisa, vamos transformar esse número muito grande em forma de potência, né? Vamos pegar 1 milhão. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer diversas vezes. Eu posso colocar aqui, nesse primeiro momento, abrir um parênteses, raiz cúbica de 1 milhão. Tudo bem, tá aí? Essa é uma raiz enorme. E lembra dessa raiz quadrada que vai pro lado de fora? Então ele vai virar aqui, ó. Meio. Porque essa primeira raizinha aqui, eu tinha um expoente 1, veio para fora, no Sol, e o 2, que era desse índice da raiz, veio para o denominador. O que eu posso fazer ainda? Eu posso ainda fazer essa raiz cúbica também transformar nisso. Vou transformar aqui, ó. 1 milhão. Olha lá. 1 milhão. E eu vou colocar aqui 1 milhão ao cubo elevado ao quadrado. Olha só. E aí o que aconteceu aqui, gente? Aqui eu deixei 1 milhão elevado a 1/3 elevado ao meio. E aí eu tenho a terceira propriedade de potência, que eu posso aplicar aqui potência de potência e multiplicar os expoentes. E isso aqui vai dar 1 milhão sobre 1/6. Tudo bem? É uma das possibilidades. O que eu posso fazer? Agora, eu posso fazer da seguinte forma.
esse 1 milhão aqui elevado a 1 sexto, ele pode virar exatamente raiz sexta de 1 milhão. Tá, professor, mas o que adiantou? Eu ainda não mexi com 1 milhão. Bom, todo mundo sabe que vocês podem colocar 10 elevado na sexta, né? Então vocês podem colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui porque aqui não tem espaço, ó. Não era elevado na sexta? 10 elevado na sexta. Já que agora tem o índice e meu expoente é o mesmo valor, eu corto. O resultado final, 10. Bom, espero ter ajudado. Se não entendeu, dá uma pausa, volta o vídeo, manda mensagem. Amanhã vamos marcar uma videoconferência para plantão de dúvida. E próxima aula eu coloco alguns exercícios a mais para a gente evoluindo um pouco mais nessas propriedades de radiação. Espero ter ajudado. Forte abraço.